Pessoal, boa tarde. Vamos esperar as pessoas receberem a notificação aí. Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo aqui. Iremos começar um Fale Blogueiro daqui a pouco com o Luiz Curro, autor do Mundo é uma Bola. Vamos dar um tempinho aí para as pessoas receberem a notificação. Daqui a pouco começam a chegar os primeiros seguidores. Tudo bem com você, Matheus? Como que tá? Seu dia? Comigo tá ótimo, melhor agora que a gente vai falar de futebol, né? Chegando a Copa, né? A expectativa vai crescendo, né? Alá, falta menos de uma semana. Estamos chamando, falta menos de uma semana, né? Quinta-feira, meio-dia, horário de Brasília, a bola rola com Rússia e Arábia Saudita na Copa do Mundo da Rússia, né? Um grande jogo. Primeira Copa na Rússia, a expectativa é grande, né? Pra ver como que as grandes seleções e outras não tão grandes vão, né? Legal. Curro, recebemos as primeiras pessoas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Estamos aqui com o Luiz Curro. Ele é jornalista da Folha e autor do blog O Mundo é uma Bola, que trata do futebol, não só o que acontece em campo, né, mas também um pouco ali dos bastidores, as questões Mas o que você mais gosta mesmo é falar, você põe na descrição, né, que é a pelota, né, dos 90 minutos em campo. A bola rolando. A bola rolando. Né? Essa coisa de... É importante, né, tudo que envolve futebol, o entorno do futebol, que envolve a cartolagem, né? Mas que eu considero um pouco chato essa parte, né? Tem gente que gosta muito, que acompanha de perto. Eu, claro, acompanho como jornalista, tenho que estar bem informado. Mas o que a gente gosta mesmo é de ver o desempenho dos jogadores, né? Dos técnicos, o que acontece, né, dentro das quatro linhas, né? Que a gente está lá para assistir, para ver, para vibrar, para ver uma grande jogada, ver os gols. Então, o entorno é importante, há violência no futebol, há corrupção. Mas o que eu gosto mesmo, acho que a maioria das pessoas que assistem futebol gosta de acompanhar a bola rolando mesmo, né? Bola na rede. Sim, legal. Então, pessoal, para quem entrou agora, Fale Blogueiro dessa semana. Meu nome é Matheus Camilo, estou com o Luiz Curro, autor do blog O Mundo é uma Bola, aqui da Folha de São Paulo. E o tema hoje, como talvez vocês já tenham percebido com a camiseta aqui do Luiz Curro, é a Copa do Mundo que se aproxima, falta menos de uma semana. É o grande evento esportivo do planeta. Curro, então eu queria começar perguntando, vamos para o lado oposto, né, dessa euforia, que é a pesquisa Datafolha recente, apontou que os brasileiros estão cada vez menos preocupados, interessados por futebol. Cresceu de 31% para 41% de 2010 para cá, esse percentual, né? A gente é conhecido como o país do futebol, a nossa cultura tem muito ali do aspecto esportivo envolvido, mas por que esse número cresce cada vez mais, né, na sua opinião? Olha, Matheus, eu acho que é difícil explicar assim diretamente, ter uma resposta papum ali. Eu acho que os fatores que envolvem o futebol ali, as pessoas criam desinteresse. Eu acho que a violência que tem envolvido o futebol ultimamente, né? Todo ano, mês sim, dá mês não, volta mês sim, você vê um caso de violência no futebol, dentro do estádio, nos arredores do estádio, né? Briga de torcida mesmo, né? Coisa que a gente tem torcedor que já morreu, né? Casos de torcedores que já morreram em confronto de torcidas, isso assusta, né? Afasta o torcedor do estádio e cria uma aversão do próprio torcedor comum mesmo, né? Fala, mas pô, o futebol tá violento, né? Não há um grande espetáculo, o nível técnico tem caído, né? No Campeonato Brasileiro você vê nossos grandes jogadores já faz muito tempo foram exportados, né? Jogam nos grandes clubes da Europa, então o produto futebol, acho que ele está em baixa, né? Eu espero que seja uma coisa cíclica, que de repente o Brasil até ganhando uma Copa do Mundo agora, o interesse seja renovado, né? E as pessoas voltem a acompanhar mais, a discutir mais, porque o futebol é empolgante, mexe com a gente, né? O esporte mais popular do mundo, né? As pessoas torcem, tem o time como quase uma religião às vezes, né? Então eu acredito que teria que acompanhar um pouco mais essa questão da pesquisa, fazer uma nova pesquisa daqui a um tempo para ver se é uma tendência realmente que está se intensificando esse desinteresse, né? Daí é uma coisa que precisa ver a questão qualitativa, porque você tem o quantitativo, né? Aumentou o número. Eram 3 em 10 que não se interessam por futebol, agora são 4 em 10.
Por quê? Acho que é uma questão da pesquisa levar também em consideração, perguntar para o torcedor, aqui eu estou opinando e dando a minha, né, perspectiva a respeito disso. Claro. Por quê? Acho que a questão da uma próxima pesquisa, fica até a sugestão, é perguntar, né? Por que você não está interessado, sendo que antes você estava? Aqui. E aí o próprio entrevistado pode nos dar mais embasamento para comentar a respeito disso. Aqui nas redes sociais, eu trabalho com as redes sociais da Folha, né, Curro? E eu recebo, quando a gente posta alguma coisa da Copa agora, de futebol, tem muita mensagem no sentido de, pô, vocês estão preocupados com a Copa, sendo que nosso país tem a corrupção lá de Brasília, tem saúde, não tem notícia mais importante, né, para falar? Eu acho que esse sentimento do brasileiro, que cresceu muito a partir de junho de 2013, talvez tenha interferido um pouco também. Não sei se você concorda. Concordo sim. Na própria... no momento em que o Brasil ganhou, né, o direito de abrigar a Copa de 2014, criou-se uma discussão muito grande, falar a Copa é necessária para o Brasil? Muita gente falou disso, não há áreas muito mais importantes para receber investimentos do que estádios de futebol, né? E muitos depois viraram elefantes brancos, né? Tem estádio que não é utilizado, né? O Natal, tem um estádio de Copa do Mundo, com todo respeito a Natal, mas como se usar isso de uma forma, né, inteligente, que não se dê prejuízo, né? E fora a corrupção, né? Que tá aí, né? O Brasil, fala-se do país do futebol, se tornou o país da corrupção, né? A gente lê nas páginas diárias, na imprensa, na TV, a gente assiste, é um caso, um escândalo atrás de outro escândalo, dinheiro desviado, e o futebol não escapa disso também. Por isso que se pensa muito em se colocar a importância do futebol acima, né, ou não, de outros assuntos. Quem gosta de futebol vai sempre considerar o futebol importante, entendeu? É o meu caso, talvez seja o seu caso, de quem está nos assistindo, porque envolve emoção. Então não dá para descartar o futebol, deixar de gostar, deixar de investir. Mas realmente, se for pensar de uma forma prática, claro, há assuntos, educação, saúde, habitação, né, inúmeros, né, temas que o Brasil está muito atrasado e que precisa desenvolver e investir muito mais do que no futebol. Isso é claro, evidente. Pessoal, estamos aqui com o Luiz Curro no Fale Blogueiro dessa sexta-feira. Ele é autor do blog O Mundo é uma Bola, na Folha de São Paulo. Joga no Google O Mundo é uma Bola, folha.com, você vai achar o blog dele. Lá no site da Folha também, na parte de colunas e blogs, você encontra. Quem tiver perguntas e comentários, pode mandar que eu estou acompanhando aqui. Curro, agora vamos falar, a gente contemplou esses torcedores rebeldes, né? Eu achei importante a gente começar explicando para o pessoal um pouco o que está acontecendo. Vamos falar de Copa, de futebol agora. Vamos lá. O 7-1, acho que não tem como não começar por ele, né? Queria que você falasse um pouquinho da trajetória do Brasil, do 7-1, daquele 8 de julho de 2014, fatídico, até agora, no Mineirão, as vésperas agora. Como caminhou o Brasil dali para cá? A escolha do Dunga primeiro, depois o Tite. Foi um erro ter apostado no Dunga, que já era para ter sido o Tite desde o começo. Enfim, fique à vontade para falar dessa trajetória. Sim, fácil falar depois que as coisas aconteceram, né? O Dunga, eu considero que foi um erro porque o Dunga já tinha tido uma experiência, né, que fracassada na seleção brasileira, né? O Dunga foi o técnico na Copa de 2010 na África do Sul e o Brasil caiu nas quartas de final, né? Diante da Holanda, né? As pessoas devem se lembrar, a falha do Felipe Melo, a confusão com o Júlio César num dos gols e a expulsão do Felipe Melo também, né? Foi até... Não dá pra dizer que aquela derrota foi culpa especialmente do Dunga, mas ele saiu com imagem de fracasso, uma imagem perante a opinião pública muito desgastada, e isso não mudou de 2010 até quando ele foi novamente chamado pela CBF, depois da Copa de 2014, para dirigir novamente a seleção. Então, o Dunga não é um cara que estava na ativa, entendeu? As ideias dele podem ser contestadas, entendeu? Em relação a como pensar o futebol. Sendo que o Tite, que entrou depois do fracasso do Brasil na Copa América de 2016, né?
o Dunga caiu, né? Na Copa América Centenário, o Brasil foi eliminado. Foram 2 fracassos seguidos em Copas Américas, né? Que teve 2015, uma edição a mais, né? Isso, 2016 foi a edição comemorativa de 100 anos da Copa América e o Brasil foi precocemente eliminado também. E aí a CBF repensou, né? E falou, bom, vamos convidar o Tite, que o Tite era um crítico, né, da CBF, foi até surpreendente ele ter aceitado. Ele hoje fala que tem que separar as coisas, que ele consegue trabalhar independentemente dos problemas políticos ou de corrupção, que a gente vê rondar e atingir a CBF já não é de hoje, né? Então, agora o Tite, claro, era unanimidade nacional, né? Ninguém consegue desgostar do Tite, ele tinha um histórico pelo Corinthians, né? Campeão mundial, campeão de Libertadores, campeão brasileiro. Não era o melhor técnico do Brasil, entendeu? É o melhor técnico do Brasil, tem que estar o melhor técnico, entendeu? E vem fazendo um trabalho excelente, não tem como se colocar, você sempre vai achar alguma coisinha, você quer que o Brasil melhore. Eu às vezes comento no blog, falo, olha Tite, atenção para isso, né? É assim mesmo, teve esse erro, não teve esse erro, houve coerência, não houve coerência, né, no discurso. A questão do Neymar, né, que é o grande craque, vai funcionar, ele vai conseguir se manter com os nervos controlados para que não cause problema durante a Copa, né? Então a gente escreve sempre com a questão de a intenção de construir, de que o time esteja melhor, porque somos brasileiros, queremos que o Brasil consiga o Hexa, né? Você falou da minha camiseta aqui, camisa do Brasil, o uniforme número 2, azul, e é ainda antiga, uma camisa retrô, eu até considero assim, porque são 4 estrelas, né? No Brasil já é penta. Essa camisa foi, eu a tenho na época, não sei exatamente quando que eu ganhei, mas foi depois que o Brasil foi tetracampeão, né, nos Estados Unidos em 1994. Então, faz um tempinho. Em 2002, o Brasil conseguiu o pentacampeonato. Eu até tenho, acho que uma camisa do Brasil amarela, mas acabei colocando essa, achei uma camisa mais bonita, mas do aspecto retrô mesmo, resolvi vir pro programa com ela. Legal. Pessoal, estamos com o Luiz Curro, autor do blog O Mundo é uma Bola, aqui da Folha de São Paulo, conversando da Copa do Mundo que se aproxima. Quem tiver mensagem pode mandar. Eu não estou conseguindo acessar aqui, eu vou tentar dar uma olhadinha aqui, falem sobre a violência e corrupção no futebol, já falamos, obrigado. Queremos a Alemanha campeã ou a Argentina. O pessoal não está querendo que o Brasil ganhe, não. É um cruzamento que pode acontecer se tudo der certo no avanço das equipes favoritas dentro da Copa do Mundo, né? Uhum. O Brasil só deve pegar a Argentina ou a Alemanha numa final, né? Eu acho até que a gente ia tocar nesse assunto aqui, mas já vou adiantar. Sim, claro. O caminho do Brasil na Copa, o Brasil na primeira fase, para quem não se lembra, está acompanhando tão de perto agora a Copa, o Brasil tem na ordem Suíça, Costa Rica, né? A Suíça já é no domingo, dia 17, né? Reserve a data. A Costa Rica e depois a Sérvia. É um grupo que não acredito que o Brasil tenha dificuldades, deve passar em primeiro tranquilamente, deve ganhar os 3 jogos. Aliás, a primeira fase pode se falar muita coisa do Brasil, mas todas as Copas a gente passa com tranquilidade, né? Não passamos perrengues, não costuma né? ter dificuldade. Toda a Copa Brasil, tem uma... não. A Espanha ficou, a Itália já ficou, a Argentina já ficou, a França já ficou, e o Brasil não, pelo menos isso. Né? Fazendo uma retrospectiva, a França foi campeã em 98 em cima do Brasil, em 2002 caiu precocemente. Né? A Itália foi campeã em 2006, né? E em 2010 caiu precocemente. A Espanha foi campeã em 2010, em 2014 o Brasil caiu precocemente. O Brasil levou recentemente 5-1 da Holanda, né? Levou a perda do Chile também, foi uma grande surpresa, a eliminação precoce da Espanha, que é uma das favoritas agora. Então, recentemente, olhando para trás, nas últimas Copas, só o Brasil, que campeão em 94, avançou em 98, foi até as quartas de final, e campeão em 2002, avançou também até as quartas de final na Copa de 2006, né? Então vamos ver a Alemanha agora, campeã. A Alemanha tem um grupo fácil, né? México, a Suécia e a Coreia do Sul. Não vejo como a Alemanha ter a surpresa de ser eliminada logo no começo. Manter a tradição dos europeus. Mas estou voltando rapidamente para falar dessa sequência do Brasil. Suíça. O primeiro jogo é sempre complicado, né? A Suíça deve vir com uma retranca forte, mas acredito que o Tite está preparando o time para conseguir fazer jogadas pelos lados, triangulações,
para conseguir um time mais ofensivo furar esse ferrolho que a Suíça vai impor para tentar empatar. Ou ganhar num contra-ataque, mais improvável. Depois tem Costa Rica e depois tem Sérvia. Espera-se que o Brasil chegue contra a Sérvia já classificado. Primeiro adversário do Brasil no mata-mata, nas oitavas de final, deve ser o México, que deve ficar em segundo lugar no grupo que tem a Alemanha. Se der uma zebra, pode ter um Brasil e Alemanha nas oitavas já, mas improvável. Sim. O México, o Brasil favorito, mas o México não é tão simples assim. Vale lembrar, Matheus, que o México foi campeão olímpico em cima do Brasil, 2012, né? Tem jogos, o México complica com o Brasil na Copa de 2014, primeira fase, 0-0. Empatou. Sim. O goleiro foi melhor em campo, o show, mas empatou, o Brasil não ganhou. Então, na teoria, fácil, né? Quarta de final. Sempre lembrando, se os favoritos avançarem, né, em primeiro lugar nos seus grupos, a Bélgica é a cabeça de chave, deve chegar às quartas de final, no chaveamento que inclui o Brasil, no caminho do Brasil. Também, você fala, Bélgica, tradição em Copas, né, não tem ali, chegou, né, em semifinal, mas não é aquele bicho papão que você fala Bélgica. Tem uma geração muito boa, com De Bruyne, com Hazard, com Lukaku, com Mertens, um ataque ótimo, espetacular. Mas também não é algo que se assuste, entendeu? A Bélgica, perfeitamente. Aí o problema é na semifinal. Deve ser a França. Ou o Uruguai. Se for a França, o Brasil é um freguês da França em Copas. Né? Se der isso, França ou Uruguai, a França, né, olhamos para trás, né, Copas mais recentes, vamos lembrar até de 86. O Brasil caiu nos pênaltis para a França, quarta de final, né? Uma geração muito boa do Brasil, ainda que pegava um pouco da de 82, ainda tinha 86 um time muito bom com o Tele Santana, Zico, Sócrates, né? O Careca jogando muita bola naquela época, o Júnior saiu da lateral, foi para o meio de campo, estava em excelente fase, né? O Brasil tinha um time muito bom em 86, caiu diante da França do Platini. Final de 98, né? Todo mundo sabe, até quem não era nascido nessa época, né? O piripaque do Ronaldo antes da final, no dia da final, acabou jogando. Há questionamentos, deveria ter jogado Ronaldo, poderia ter jogado Edmundo, seria diferente. A gente sempre fica com o C, né? Se fosse assim, se tivesse escalado tal, como seria? Não adianta. Jogou Ronaldo, Zidane estraçalhou, a França fez 2 gols, a França ganhou, né, de 3-0, campeã pela primeira vez. E 2006, né, na Alemanha, quarta de final. Tínhamos o quadrado mágico. O quadrado mágico que está se formando agora com o Tite. Pode ser que tenhamos um quarteto mágico também, né, com... naquela época, naquela Copa foi o Ronaldinho, o Ronaldo, o Kaká. E aí jogou, o Robinho jogou o Adriano, tinha uma variação nesse quadrado, ali, né, nesse quadrado. E nessa Copa o Tite pode jogar com o Felipe Coutinho, o William, Gabriel Jesus e Neymar. Seria também um quadrado de frente ali, super ofensivo. O Paulinho também é um jogador ofensivo, dá para ser um quinteto, né? Se tiver vontade de atacar mesmo, quiser arriscar, dá para ser. O Paulinho vive aparecendo, apesar de ser volante na teoria, é um jogador que praticamente hoje se tornou um meio ofensivo, né? Então, a França na Copa de 2006 eliminou o Brasil nas quartas de final com o gol do Henry, né? O Zidane estraçalhou nesse jogo também. Deu chapéu em todo mundo. O famoso jogo do meião, do Roberto Carlos, né? No gol ele ficou arrumando o meião. Tinha que estar marcando, né? Não pode, né? Na Copa do Mundo ajeitar o meião enquanto o adversário está atacando, né? Espera a bola sair do outro lado e arruma o meião direitinho, tem que estar arrumado, mas não naquele momento, né? E daí então, chegando na semifinal, França ou Uruguai sempre vão lembrar do fantasma da Copa de 50, né? Que já foi, né? Esse fantasma já desapareceu desde a Copa de 70, quando o Brasil eliminou o Uruguai na semifinal e depois foi campeão contra a Itália. Então o Uruguai, time muito bom, difícil também. Se chegar vai ser uma semifinal muito complicada para o Brasil, né? Tem um ataque de Suárez e Cavani, talvez uma das melhores duplas de ataque da atualidade. Então, esse é o caminho do Brasil. Chegando na final, temos aí a chance de Alemanha, chance de Argentina, né, com Messi, chance da Espanha, né, também muito forte, e talvez a Inglaterra. Na Inglaterra eu tenho mais dúvidas. Eu acho que a Inglaterra, se tem um campeão mundial que pode cair na primeira fase, eu apostaria na Inglaterra, que
Não dá para colocar muita fé na Inglaterra, não. Acho que há muitas Copas que não se dá para colocar a Inglaterra, né? É impressionante que tem a melhor liga do futebol mundial, né? E o time é um bom time, mas parece que não dá liga, não dá pra entender. Né? Não sei nem se é um bom time, ali individualmente falando, você tem um centroavante que é excelente, que é o Harry Kane, né? Jovem, forte, artilheiro. Marcou muitos gols agora. Sim, né? faz 2 temporadas que ele tem jogado em altíssimo nível. Agora, olhando os companheiros ali, você vê bons jogadores, entendeu? Agora o treinador, o Southgate, ele tá inventando um trio de zagueiros ali que a Inglaterra nunca jogou com 3, entendeu? Tentando liberar os alas para avançar. Olha, eu não andei assistindo agora a Inglaterra, eu não me convenceu, não. Eu acredito que a Inglaterra joga com o nome, mas não seria surpresa se fosse eliminada na primeira fase. Não acho impossível, não. Legal. Eu queria ler uma mensagem aqui do Davis Richard Carvalho sobre o que a gente comentou no começo. Acho que a descrença do futebol é porque técnicos e jogadores só pensam em dinheiro. Tem o exemplo do Carrilli, que disse que vivia um sonho e nunca sairia do Corinthians. É sempre complicado, né, analisar quando vem uma proposta de R$1 milhão por mês. Ele ficou bastante tempo no Corinthians, né, conquistou bastante títulos. O futebol é assim, né, Matheus? E jogadores, principalmente, né? A carreira de futebol é curta, se for comparado com outras profissões, né? Então, tendo uma boa proposta, o atleta se manda, né? Acho que todo atleta quer jogar num grande centro do futebol europeu, né? Numa Alemanha, numa Espanha, numa Inglaterra, numa Itália, até numa França, né? Neymar está lá na França agora. Mas, mesmo surge uma boa proposta financeira do Japão, do Oriente Médio, né? No caso, o Carrilli foi agora para a Arábia Saudita, o Carrilli é um técnico, né? Mas jogadores vão. O técnico também tem essa pretensão, né? Estranho, né? O Carrilli estava muito bem no Corinthians, né? Muito bem mesmo, muito querido, ganhando tudo, vitorioso, ajeitou o time, né? Você fala, o Corinthians troca a peça ali, troca um jogador, entra outro, vai jogar do mesmo jeito e a chance de ganhar é alta, né? Muita gente fala que o Corinthians tem muita ajuda da arbitragem, né? Não vou questionar isso daqui, acho que a arbitragem erra e acerta para todos os lados, tem que ver a intenção, o árbitro não pode ser mal intencionado, entendeu? O árbitro ruim vai ter, se acaba o Corinthians sendo mais beneficiado, acho que é uma coincidência, não dá para dizer que há uma armação para que o Corinthians seja beneficiado jogo sim, e que isso aconteça, não quero acreditar nisso. Agora, vamos ver como o Carrilli vai sumir mesmo, né? Vai lá para a Arábia Saudita, ninguém mais vai ouvir falar dele, né? A questão aqui, ele era muito falado, muito conceituado. Poderia, imaginando aqui, ser um sucessor do Tite, de repente? Talvez sumir para a seleção um pouco cedo, mas sem dúvida, o crescimento dele no Corinthians, estando dirigindo no Corinthians, né? Até dirigindo no Corinthians, no Flamengo, no Palmeiras, no São Paulo, no Vasco, os grandes, né? Não vou tirar de ninguém, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Inter. Então, desculpe. Lá na Arábia ele vai meio que sumir do mapa. Não acho difícil que a gente tenha grandes notícias, grandes novidades em relação ao Carrilli. Sim. Pessoal, para quem entrou agora, estamos com o Luiz Curro, ele é autor do blog O Mundo é uma Bola, aqui na Folha de São Paulo. Estamos a menos de 7 dias da Copa do Mundo, conversando sobre a competição. Curro, voltando ao 7-1, que eu acho que o pessoal se interessa. Quem tiver perguntas, por favor, pode mandar que eu estou acompanhando. Perguntem. Comentem, perguntem. O 7-1, agora eu queria olhar numa perspectiva histórica para ele. Olhando hoje, assim, como você vê o 7-1 em termos de Copa do Mundo, a derrota do Brasil? Acho que um assunto interessante foi como 1950, aquele time que perdeu, ficou tão marcado, principalmente o Barbosa, o goleiro. Exato. Sendo que agora, os jogadores de 2014, você
perguntar, muita gente nem vai lembrar quem é, tirando um ou outro. Muitos estão de volta aqui no elenco de 2018 e não são criticados, as pessoas não falam que eles são vilões. Queria olhar um pouquinho disso. Por que essa diferença tão grande entre 50 e 14? Vamos lá. O tempo foi muito cruel com o Barbosa, né? Ele teve uma falha na final contra o Uruguai, né? No chute do Didier. Mas naquela jogada o Bigode, que era o lateral esquerdo, falhou tanto quanto ele, na minha opinião, pelo menos. Basta, né, buscar no YouTube, assistir o gol, que se percebe que o Barbosa falhou, mas colocar todo aquele peso em cima dele, né? Ainda mais que o Barbosa era negro, né? Então se criou uma impressão ali de que tinha a ver também com a raça, entendeu? Uma coisa totalmente descabida, né? O Barbosa foi talvez o maior injustiçado da história do futebol brasileiro, quiçá mundial, né? E o Brasil perdeu de 2-1, né, aquele jogo. Foi um jogo disputado, o Brasil perdeu de 2-1. O 7-1, né, depois de tanto tempo, tem gente que até pensa em comparar qual foi a maior tragédia do futebol brasileiro, se 50 ou o 7-1 em 2014. A maior tragédia foi 50, realmente. Maracanã lotado, o Brasil perder aquela final que todo mundo dava como ganha, acho que não tem como superar. Agora, o maior vexame... Tem a diferença, né, entre tragédia e vexame, né? O 7-1 foi o maior vexame, acho que não vai conseguir o Brasil superar esse vexame. A não ser que a gente leve um 10-0 agora. É muito difícil, né? A história centenária da seleção brasileira, o 7-1 foi uma derrota mais acachapante. Em casa ainda por cima. Em casa também. E agora, o tempo, né, ajuda. O tempo não foi muito, né, amigo do Barbosa, mas em relação ao 7-1 parece que acho que a gente conseguiu amenizar isso nos 4 anos. Tem muito a ver com o momento da seleção brasileira, né, de estar chegando muito bem para a Copa, né. O Tite só teve uma derrota desde que assumiu, né, se não me engano, 20 jogos, é uma derrota num amistoso para a Argentina. Então eu acho que o Brasil chega com esse 7-1 um pouco, né, menos, com peso menor do que vinha até 1, 2, 3 anos atrás, entendeu? A gente conseguiu assimilar, pelo menos na minha opinião, esse 7-1 nesse momento. Ele está assimilado e a gente até vê, como você disse, tem 5 jogadores que vão ter chance de... 5 ou 6, vamos fazer a conta. Não, eu tenho anotado aqui, ó. É o Thiago Silva, o Marcelo, o Fernandinho, Paulinho, Neymar e William. Isso, o Daniel Alves não, porque ele se machucou agora há pouco e foi cortado, né? Exato. Naquele jogo, o Marcelo começou jogando, jogou os 90 minutos, o Fernandinho jogou meio tempo, mal, muito mal, né? Foi quando o primeiro tempo que a Alemanha com 30 minutos estava 5-0, o jogo estava, né, liquidado totalmente, o Brasil estava acabado naquele momento. O Fernandinho saiu no intervalo, entrou o Paulinho, que é titular no time agora do Tite, né? E o William entrou no segundo tempo, né? Entrou no lugar do Fred. E o William, é curioso, o William entrou com 70 minutos de jogo, né? Depois disso a Alemanha só fez um gol. E o Brasil também fez um gol. Então pro William, especificamente, esse jogo foi 1-1, né? Com ele em campo, ele não perdeu esse jogo, né? O William, particularmente... Ele pode falar isso, ele né, pode pros ter netos. esse argumento, falar, olha, eu não sou tão culpado assim, né? E o Thiago Silva não jogou, aquele jogo estava suspenso, porque tomou um cartão amarelo contra a Colômbia nas quartas de final, que o deixou fora desse jogo, era o capitão do time. Acabou sendo o Davi Luiz, assumiu o posto. Jogou muito mal a zaga do Brasil, Davi Luiz e Dante nesse jogo, foi uma desgraça. E o Neymar machucado, né? Nas quartas de final contra a Colômbia, aquele lance que as pessoas devem se lembrar do Zúñiga, uma joelhada nas costas, né? Ele teve uma fratura de vértebra e a Copa acabou para o Neymar. Então, são jogadores que têm uma segunda chance, né, de uma volta por cima, uma chance de recontar a história e fazer o Brasil esquecer um pouco mais aquele 7-1, né? Sim. Terrível. Legal, Curro. Pessoal, para quem entrou agora, estamos com o Luiz Curro, ele é autor do blog O Mundo é uma Bola, na Folha de São Paulo. Vai na folha.com, na seção colunas e blogs você encontra, ou joga no Google O Mundo é uma Bola, folha.com, que você também vai achar.
Curro, tem uma pergunta aqui do I Cordeiro Real, que é até onde o Brasil pode ir com esse time, e aí eu queria complementar se é o melhor time desde 2002 que foi campeão. No conjunto, esse time, eu acho que é o melhor desde 2002, né? Porque individualmente tem o Neymar e você tenta ver outros jogadores com um potencial muito grande, o Felipe Coutinho, o próprio William, o Gabriel Jesus, a defesa muito sólida, né? Com o Miranda, e agora deve jogar o Thiago Silva, né? Que tomou o lugar do Marquinhos nessa reta final. O Tite conta como titulares com o Thiago Silva e o Miranda. Individualmente, não acho que seja a melhor seleção desde 2002, né? 2006 tinha lá o quadrado mágico, tinha o Ronaldo fenômeno, tinha o Ronaldinho melhor do mundo, Ronaldinho Gaúcho, né? Melhor do mundo à época. O Kaká ganharia naquele ano, né? O melhor de 2007. Mas ele estava indo pro auge dele, né? 2010 tinha o Robinho jogando muito, o Kaká não fez uma grande Copa, mas era o cara daquele time. Então, no papel dá para discutir se é o melhor time desde 2002 individualmente, mas no conjunto eu acho que sim. O conjunto é muito forte do Brasil. O Tite conseguiu armar um time que junto consegue fazer jogar de uma forma que o individual não fique tão evidente, né? Tanto se sair o Neymar, eu acho que o Brasil consegue jogar de uma forma satisfatória. Claro que o Neymar faz diferença, claro. O Neymar é um dos 5 melhores jogadores do mundo, né? Quando está jogando, para valer mesmo, né? Quando está no altíssimo nível. Sim. Onde o Brasil pode chegar? E a minha aposta, é um palpite. Eu acho que o Brasil vai ser campeão. O Brasil tem time, não vejo outros times que estejam muito à frente do Brasil. A Alemanha chega forte? Chega, atual campeã. Perdeu um amistoso para a Áustria, né, no domingo, no fim de semana passado, não sei se foi no domingo. E o Brasil vai jogar com a Áustria agora, vamos ver, né? A Argentina tem o Messi, só. Adiantando uma pergunta, o Messi, né, nunca decolou numa Copa do Mundo, apesar... Ele foi honesto em 2014, podemos falar isso? Marcou 4 gols... O Messi jogou muito bem, né? Jogou uma ótima Copa do Mundo em 2014, carregou a Argentina até a final, né? Com a ajuda do Di Maria, que também jogou 1 ou 2 partidas muito boas. Na verdade, o Messi, né, ele tem que cobrar do Higuaín, que vai estar na Copa do Centroavante, né, da Argentina. Na final contra a Alemanha, o Higuaín perdeu um gol feito no primeiro tempo, no Maracanã, né? Se faz a Argentina sair 1-0, o Messi podia ser campeão mundial e tirar aquela dúvida de quem é melhor, Messi ou Maradona. O Messi só não é melhor que o Maradona, na minha opinião, porque, falando assim, olhando o histórico, né? Porque não tem uma Copa do Mundo. Eu sempre vou achar o Maradona mais jogador que o Messi, porque é uma coisa que eu cresci vendo o Maradona jogar. O encantamento que o Maradona me trouxe, por mais que o Messi seja um mágico, um extraterrestre, coloca Maradona e Messi do lado a lado, eu vou falar, eu escolho o Maradona pro meu time. Como essas coisas são muito subjetivas, né? São subjetivas. Agora o Messi realmente, se ele ganha uma Copa do Mundo, consegue ter um título, o Messi não consegue ganhar, né? Perdeu Copas Américas, não tem um título com a seleção principal, tem uma Olimpíada, de 2008, mas falta ao Messi um título que seja a Copa do Mundo para que a gente olhe e fale, o Messi está acima do Maradona, né? Senão fica difícil, por mais que o Messi jogue, ganhe tudo por clube, né? Um deus no Barcelona, o Maradona sempre vai ser colocado num patamar um pouco superior, eu acho. Pessoal, estamos com o Luiz Curro, no Fale Blogueiro dessa semana. Ele é autor do blog Mundo é uma Bola, aqui na Folha de São Paulo. Estamos conversando sobre a Copa. Caminhando já para o final desse programa, obrigado a todo mundo que está mandando mensagem. A Débora Ferg te achou parecida com o Luciano Huck. Perguntou se você é irmã. Você é irmão do Luciano Huck? Não tenho nenhum parentesco com o Luciano Huck. E espero que seja uma comparação adequada, né? Que seja pro bem. E rendeu assim. E rendeu comentários aqui. A Roberta Lima falou, a do Luciano Huck foi a melhor. O pessoal aqui ficou discutindo
Muito Um bom, abraço para o pessoal que está mandando as mensagens aí e fazendo essa comparação. Nunca pensei nisso. E o Luciano Huck pensou em ser candidato à presidência. Eu nunca passou isso pela minha cabeça. Então tem uma diferença muito grande, pelo menos de ideologia ali, de perspectiva, né? Mas agradeço os comentários aí e fica registrado. Então podem mandar mais perguntas aqui. Só completando, Matheus, voltando claro. sobre a questão do Brasil, o meu palpite sobre o Brasil campeão, Hexa. Eu falei da Alemanha e da Argentina que não estariam, o Brasil consegue sem problema enfrentar essas seleções. Como consegue enfrentar a França? A França vem muito badalada, né, para essa Copa. Também tem o elenco mais caro, você escreveu no seu blog. Isso, é o elenco mais caro, segundo um site especializado, né, em fazer o levantamento de valores de jogadores, Transfer Market. A seleção francesa é a seleção no papel, individualmente somando os 23 que estarão na Copa, com maior valor de mercado, né, passa de 1 bilhão e 800 milhões de euros, né, isso dá 4 bilhões e 700 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Tem jogadores realmente espetaculares ali que todos dentro desse valor de mercado, os mais caros ali, Pogba, o Griezmann, o Mbappé. Presta atenção nesse jogador, né? O Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain, tem 19 anos, né? Jogava no Mônaco, foi contratado pelo Paris Saint-Germain. Ele é espetacular, é o futuro melhor do mundo. Eu acho que você já responde o nosso amigo Igor Cordeiro de novo, que é quem vai ser a surpresa dessa Copa. Ele acabou de perguntar. Jogador jovem, revelação, eu me surpreenderia se o Mbappé não fosse eleito o melhor jogador jovem da Copa, né? É espetacular esse jogador, ele é rápido, ele é driblador, ele tem visão de jogo. Com 19 anos, o que ele consegue enxergar é fora de série. É um jogador fora de série com essa idade. Assista os jogos da França, assista o jogo da França, veja, ele deve ser titular, tem que ser titular, não acredito que o Deschamps, o técnico, vai deixá-lo na reserva. Entendeu? Ele tem que jogar junto com o Griezmann no ataque e... Olhe, observe, ele consegue fazer os gols, ele é muito rápido, ele consegue dar assistências, né? É o que precisa de um jogador de ataque, pensar rápido, finalizar bem, né? Ser um jogador que joga para o time, ele é excelente. Mbappé, guarda esse nome para a Copa. Legal. Falando em jogadores novamente, a gente comentou do Messi. Você escreveu no seu blog que costuma ser determinante mais a Liga dos Campeões do que a Copa do Mundo para determinar o melhor do mundo. Porém, nessa final tivemos o Salah, que faz grande temporada, machucado logo no começo do jogo, então não pôde atuar, né, bem. E o Cristiano Ronaldo não foi o melhor jogador do Real Madrid. Então a Copa vai ter esse tempero a mais, Curro, para a gente saber quem vai ser. Quem você acha que está na frente esse ano e se o Neymar, numa dessas, se jogar muito, tem chance? Tem chance o Neymar, se jogar muito tem chance, mas precisa jogar muito mesmo. O Neymar precisa ser o cara do Brasil, precisa estraçalhar desde o primeiro até o último jogo, ele tem que fazer gol, se dedicar, né, reclamar menos e jogar mais, dar as assistências, né, fazer o que se espera do Neymar. Mostrar ele sabe, joga bola, é um dos melhores do mundo. Se ele for muito bem na Copa, ele tem chance de ser eleito o melhor do mundo, sim. São 2 prêmios melhor do mundo, né? Um da FIFA, que é o The Best, e tem a bola de ouro, que é o prêmio da France Football, da revista, né? Mais tradicional. Então tá aberto, porque eu acredito que o Salah, o egípcio, né? Que inclusive na final da Champions League ele se machucou no lance com o Sérgio Ramos. Muita gente disse que foi maldade do Sérgio Ramos, eu não consigo interpretar exatamente. Foi um lance que eles se atracaram ali, o Ramos acabou caindo por cima e o Salah machucou o braço. Vamos ver se ele volta. A Copa precisa do Salah, é um grande jogador, o Egito precisa do Salah. Cristiano Ronaldo, sim. Foi o cara do Real Madrid na Champions League, marcou 15 gols, que deu uma caída na semifinal, e nas semifinais, né? E na final, realmente o Cristiano Ronaldo não fez um grande jogo. Então, por não ter tido destaque nem o Salah, nem o Cristiano Ronaldo na final da Champions, que tem um peso muito grande nessas eleições de melhor do mundo, eu acredito que a Copa do Mundo, se o Messi jogar muito bem, se o Neymar jogar muito bem, se aparecer uma terceira via, que eu já acho difícil, quem que poderia aparecer ali? Não vejo um super nome em uma grande seleção na Alemanha, na Espanha, se destacando a ponto. Mas Neymar e Messi ganham oportunidade de
tendo um grande mundial, estraçalhando, né? Estraçalhando, jogando muito mesmo, de ter condição de receber o prêmio de melhor do mundo nessa temporada, sem dúvida. Legal. Pessoal, estamos quase encerrando aqui o Fale Blogueiro dessa semana com o Luiz Curro, do blog O Mundo é uma Bola, da Folha de São Paulo. Tem a pergunta da Gabi Stanghini. Obrigado pela pergunta, Gabi. Obrigado, Gabi. A gente já comentou sobre isso, talvez você não tenha, tenha entrado só depois, que é comparando o histórico do Brasil no futebol, quais são as chances do Brasil chegar na final. Então eu vou resumir aqui a resposta do Curro, que ele vê o Brasil com chance de chegar e ser campeão. O caminho do Brasil seria, nas oitavas, o México, nas quartas a Bélgica, na semifinal a França ou o Uruguai, e aí na final pode ser Argentina, Alemanha, Espanha. São os mais prováveis ali, dando a lógica, né? Os favoritos sempre ganhando seus grupos e seguindo, eliminando, né, no mata-mata os seus adversários. Né? Exato. Então, não é um caminho tão complicado para o Brasil, não, e tem que jogar, né? Tem que jogar. Futebol é ali, dentro das 4 linhas, tem que mostrar. Se o Brasil do Tite mostrar o que fez nas eliminatórias, né, independente de quem estiver jogando, porque o Renato Augusto é uma dúvida, né? Tá contundido, tá tentando continuar ali, né, um pouco, tem uma lesão, parece que vai ficar. Mas entrando o Fernandinho, ou mudando o esquema para um time mais ofensivo, acho que o Brasil tem condição de ir muito longe e, como na minha opinião, vai ganhar esse Mundial. Legal. O Silas Bispo falou que o Brasil com o Tite está muito bem. Obrigado pela mensagem. Está muito bem, está ótimo, excelente. Que continue assim. Exato. Para encerrar, eu gosto de encerrar sempre com uma polêmica, que é para deixar as pessoas ali para irem atrás de mais informações depois. O VAR, o nosso temido VAR, o vídeo de árbitro. Mandem a opinião de vocês, a favor ou contra do vídeo de árbitro. Curro vai explicar um pouquinho como funciona e como deve ser a estreia desse recurso em Copas do Mundo. Eu sou muito relutante, né? Quem acompanha meu blog, eu escrevi vários textos contextualizando, né, o aparecimento do VAR. Né? O VAR é um sistema de videoarbitragem, né? Recente, tem tido testes em vários países nos últimos 2 anos. Como funciona? Vou tentar ser breve. Além do árbitro e de seus auxiliares em campo, agora algumas ligas implantaram, e isso vai haver na Copa do Mundo, o árbitro que fica, o árbitro de vídeo. Ele fica fora Ele fica numa salinha como a nossa aqui. Numa salinha. Na Copa do Mundo vai ser como na Alemanha. Há uma central. Em Moscou vai ter uma central de vídeo, onde o vídeo árbitro vai ficar com seus auxiliares acompanhando de vários ângulos, né, as partidas. Então, o vídeo árbitro pode ser recorrer o árbitro ao sistema de videoarbitragem em 4 ocasiões em que haja dúvidas. Quando acontece um gol, quando acontece um pênalti, lance de gol, lance de pênalti, lance de expulsão e lance de erro de identidade. Por exemplo, um jogador é expulso, que cabe nesse caso de expulsão, né? Quando o jogador é expulso e você mostrou o cartão, ou cartão amarelo também, né? Para o jogador errado. Né? Teve um jogador que levou 3 cartões amarelos numa Copa, né? Teve isso? Teve. Quando foi? Você se lembra disso? 2010 ou 14. Depois a gente pesquisa. A gente dá uma olhadinha nisso. Acho que teve sim. Isso o sistema de arbitragem é útil. Mas, por exemplo, é um sistema que tem tido muita confusão, muitas críticas, porque envolve a dinâmica do futebol, entendeu? Teve lance na Copa das Confederações do ano passado, que um lance entre... O jogo era Alemanha e Camarões. Houve uma interrupção do jogo, porque houve uma falta do jogador de Camarões no jogador da Alemanha, e o árbitro começou primeiro no ponto eletrônico, falar, peraí, aconteceu alguma coisa, né? Jogo parado, né? 15 minutos do segundo tempo. O que aconteceu? Peraí, não foi esse jogador que... Ele mostrou o cartão amarelo pro jogador de Camarões. Não, quem está assistindo na TV, eu estava assistindo esse jogo, eu falei, o cartão foi dado para o jogador errado. E também tem a questão, será que foi uma falta violenta a ponto de o jogador merecer o cartão vermelho? Então olha o ponto. Vídeo árbitro falando no ponto para o árbitro de campo. 1 minuto, 1 minuto e meio, você esperando, né? E aí, o que vai acontecer?
O juiz faz o sinal lá, né? A telinha, vou ver o lance no monitor, do lado do gramado. 2 minutos, 2 minutos e meio, jogo parado, jogadores esfriando, né? Chega lá, ele olha o lance, volta e o que acontece? Dá o cartão vermelho para o mesmo jogador. Ah, foi uma falta, né? Violenta a ponto de ser expulso. Ele não viu o óbvio. Não era esse jogador que fez a falta, foi o outro. O outro colega de Cavaleiros fez a falta. Daí criou-se uma confusão, rodinha no árbitro, blá blá blá. Aí ele fala, tá bom, vou ver de novo. Vai pro monitor, volta, 3 minutos e meio, 4 minutos de jogo. Nada acontece, parado, jogadores lá esperando, né? A gente esperando, né? Tanto que ele consegue descobrir, foi outro jogador, volta, dá o vermelho pro jogador certo, né? 4 minutos e 10 segundos de interrupção numa jogada para ver isso. Já pensou se num jogo de Copa do Mundo tem 4, 5, 6 lances? Pode acontecer, né? Quanto tempo vai demorar esse jogo? A dinâmica fica muito prejudicada. Sim. Isso eu contesto. Tem que ter um jeito de se minimizar, diminuir essa questão de parar tanto o jogo, ser uma coisa mais rápida as decisões, entendeu? Eu tenho esse pé atrás em relação ao VAR nesse sentido. Não é um sistema infalível. Teve outro, vou contar rapidamente aqui, estamos com o tempo muito estourado. Pode contar, eu achei o nosso caso aqui também dos 3 cartões amarelos. Você já fala. Outro ponto do VAR, entendeu? E tem final do campeonato australiano, foi mês passado, entendeu? Foi Melbourne e Newcastle, final do campeonato australiano. O Newcastle era mandante desse jogo. Foi 1-0 para o Melbourne. O que aconteceu no gol? Falta cobrada da intermediária, lançamento na área, o jogador cabeceia e o outro jogador faz o gol, né? O jogador que fez o gol estava em posição normal. Você assistindo ao replay na TV, você percebe, é uma dúvida. Acho que o jogador, quando é cobrada a falta, né? Não pode haver impedimento lá. O jogador bateu, o jogador que cabeceou para o outro fazer o gol estava impedido, um pouquinho à frente. Esse é o momento do VAR entrar, né? Impedimento, tem que ver se o gol foi legal. Sim. Quebrou, não funcionou. O software deu pau, deu tilt, né? E ninguém pôde corrigir o juiz naquele momento. Até viu o pessoal da TI arrumar. Arrumou depois e depois pediram desculpas. Depois do jogo, desculpa aí, você perdeu, realmente o VAR devia ter funcionado, o campeonato inteiro funcionou. Foi num momento crucial, espero que a Copa tenha um plano B ali, entendeu? Um backup, alguma coisa, porque não dá, né? Já que vai usar, que seja uma coisa à prova de falhas técnicas, não pode, né? A final de Copa do Mundo, já pensou? O que vai acontecer? O VAR vai ser um personagem, se não o personagem dessa Copa. Anotem aí. Anote, o VAR vai ganhar a cena, vai roubar a cena. Queremos ver o Messi sendo manchete? Olha, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, o VAR vai ser manchete em alguns jogos. Espero que não seja lá na frente, que não tenha problema. Não haja problema. Vamos combinar de depois da Copa a gente fazer uma transmissão pra gente ver se esse prognóstico se concretizou? Vamos ver sim. O VAR tem outras histórias aí que eu realmente, se tiver tempo eu conto, porque senão vamos pra tocar em outros assuntos. Também não quero que o nosso seguidor aqui fique achando que eu tô, né? É um conservador, né? O VAR veio só para trazer mais justiça no futebol. Traz, entendeu? Mas tem que funcionar direito, tem que ter regulamentação, né? E não pode quebrar. Sim. Tem isso, entendeu? E tem que ter muita paciência, porque o jogo vai se tornar mais lento. Vamos ter que nos acostumar a esperar, né? Sim. E tomara que no final as decisões sejam certas. Não tenho certeza de que mesmo com o juiz olhando lá, tem muito lance que é interpretativo. O que é uma falta violenta, suficientemente violenta para você expulsar alguém? Pode ser que eu ache uma coisa, você ache outra. Pode ser que o árbitro de campo ache uma coisa, o árbitro de vídeo ache outra. Ou seja, a polêmica vai continuar. Pênalti, bateu na mão, é interpretação. Tem lá lance, a velocidade da bola, ele fez um movimento. Pode ser que o árbitro de campo... os conjuntos predominem, que haja grandes jogadas, um grande futebol. A gente quer isso, esperar uma Copa do Mundo espetacular, maravilhosa, que fique nas nossas memórias, né? Legal, Curro. Só última mensagem aqui, o Lincoln Souza deu uma cutucada na gente, só falta interagir mais com quem está online. Pô, Lincoln, todas as
Voltou. Voltamos? Opa, voltamos ao vivo. O que o Lincoln cornetou? O Lincoln cornetou que faltou a gente interagir mais com quem está online. Concordo, Lincoln, perfeitamente, e acredito que a gente deva fazer programas mais longos, né? e que os seguidores tenham mais oportunidade de perguntar, comentar, cornetar. Estou totalmente de acordo, né? Só que aí depende de você, depende de mim, né? De dar mais esse espaço aqui. Estamos à disposição para voltar para conversar sobre futebol, para responder as perguntas, aos comentários dos nossos seguidores. É sempre um prazer estar fazendo essa interação, porque a gente leva a informação para os nossos leitores, para os nossos ouvintes, quando é ouvinte, para o nosso telespectador, quando é espectador, para os nossos seguidores, quando são os internautas. Não. Então a gente está aqui por causa de vocês, né? De você e de vocês. Então, sim, dê mais espaço para os nossos seguidores. Sugestão anotada, Lincoln. Muito obrigado. E obrigado a todo mundo. Um abraço. Tchau.